Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma videoaula agora aqui, também de óptica, agora com um cálculo interessante aqui. Provavelmente isso acho que você nunca viu aí, acho que em nenhum canal no YouTube, internet, nem nada. Vou mostrar para vocês aí, acho eu, acho que nunca vi ninguém comentar nada a respeito disso, mas eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente calcula a velocidade da imagem no espelho esférico. A gente sempre calcula a velocidade da imagem num espelho plano. Então, por exemplo, se o espelho está em repouso, e um objeto se aproxima do espelho, a velocidade da imagem é igual à velocidade do objeto. E quando você coloca o espelho em movimento, a velocidade da imagem corresponde ao dobro da velocidade do espelho. Mas quando se trata de espelhos esféricos, então a gente vai ter que determinar aí a velocidade da imagem desse espelho esférico, que se apresenta no espelho esférico, e é um cálculo que a gente só consegue resolver no ensino superior, porque nós vamos ter que fazer uma derivada aí da posição do objeto, da imagem, aliás, uma derivada da posição da imagem em relação ao tempo, para saber qual é a velocidade que a imagem se encontra. Então a ideia é o seguinte, então o cálculo da velocidade da imagem de um objeto real em um espelho esférico. Então a velocidade da imagem do objeto real. Então vamos supor aí então um espelho esférico convexo, então temos aqui o nosso objeto real se aproximando do espelho e a imagem também se aproximando do espelho. Lembra que a imagem produzida por um espelho convexo, uma imagem virtual, direta e menor. Então está aqui a imagem do outro lado, virtual, direto e menor do que o objeto. Definir a posição do objeto em um determinado instante como sendo P, instantaneamente a posição da imagem P', o foco do espelho convexo e o Fzinho é a distância focal. E a distância focal corresponde à metade do raio. Muito bem. Nós temos a equação de Gauss. Então, da equação de Gauss, nós temos que o inverso da distância focal é igual à soma do inverso da distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho. Ou então nós podemos encontrar que a distância focal é o produto da posição do objeto pela posição da imagem dividido pela posição do objeto mais a posição da imagem. Mas como eu quero calcular a velocidade com que a imagem está se movimentando no espelho esférico, então eu tenho que isolar o P'. Então nós vamos ter que isolar o P' aqui. E em seguida, para achar a velocidade, nós vamos ter que derivar o P' em relação ao tempo. Então olha só aí o que a gente vai ter que fazer nesse exercício. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isolar o P' ali no nosso exercício. Então vamos ver o que acontece. Bem, primeira coisa, já sabemos que F é R sobre 2. Então vamos lá. F é igual a P' sobre P mais P'. Então eu vou substituir ali o F como sendo R sobre 2. Então vamos ter R sobre 2 é igual a P' sobre P mais P'. Então nós vamos ter R vezes P mais R vezes P' é igual a 2P'. Bem, o que nós temos que fazer? Nós temos que isolar o P'. Então vamos passar tudo que tem P' para um lado só da igualdade. Então vai ficar assim, 2P' menos R P' é igual a R vezes P. Colocamos o P' em evidência, então P' é igual a R vezes P sobre 2P menos R. Então se você colocar o P' em evidência aqui, vai dar 2P menos R, e aí, como o P' está em evidência, o 2P menos R ele passa dividindo. Então, essa aqui é a função agora que eu preciso derivar em relação ao tempo. Então, nós vamos ter que fazer aí dP' dt. Então, é isso aqui que nós vamos ter que resolver agora para encontrar a velocidade da imagem, tá certo? Então, a partir daqui agora, já temos essa informação toda, O que eu vou fazer? Eu vou parar um minuto, vou apagar o quadro e retornaremos já a partir dessa equação. Vamos derivar essa equação aqui para encontrar a velocidade da imagem, certinho? Então vamos lá, só um minuto. Bem pessoal, então
agora sim vamos finalizar a questão, né, que nós estávamos fazendo, o cálculo da velocidade da imagem, né, de um objeto real num espelho esférico. Então nós tínhamos encontrado, né, que a posição da imagem, o P', né, era dado por P vezes R sobre 2P menos R, e aí chegamos à conclusão que para que nós pudéssemos encontrar a velocidade da imagem, nós tínhamos que derivar em relação ao tempo a posição da imagem. Então, ou seja, derivamos a posição da imagem em relação ao tempo. Observe que isso é uma derivada do quociente, né? Então, quando nós temos f sobre g, né, a derivada do quociente f sobre g, como é que funciona? Conserva o segundo, deriva o primeiro, menos deriva o segundo, conserva o primeiro, dividido pelo segundo ao quadrado. Essa é a derivada do quociente. Então, olha só, com essas duas informações aqui, nós vamos começar a fazer a derivada do quociente. Então, a velocidade da imagem. Então, o que nós fazemos? Mantemos o segundo, então mantemos o denominador. Então, 2P menos R. Está aqui ele, ó, denominador, 2P menos R. E derivamos o primeiro. Então, a derivada de P vezes R, né, a derivada da posição é a velocidade do objeto, vezes o raio de curvatura do espelho. Então, a velocidade vezes o raio de curvatura do espelho. Menos. Agora nós vamos derivar 2P menos R. Então vai ficar 2 vezes V0 somente. Né? Porque a derivada do raio aqui, o raio é constante, né? Então vai dar zero. Então fica somente 2 vezes V0. E repetimos a primeira função. Então repetimos o P vezes R. Então P vezes R. Dividido pela função G ao quadrado. Então dividido por 2P menos R elevado ao quadrado. Bom, vamos fazer a propriedade distributiva. 2P, velocidade do objeto vezes o raio, 2P, velocidade do objeto vezes o raio, menos a velocidade do objeto vezes o raio ao quadrado. Então, menos o raio ao quadrado vezes a velocidade do objeto. Menos 2P, velocidade do objeto, vezes R. Bom, observem que esse primeiro termo aqui é igual a esse termo com sinal contrário. Então, eu posso cortar. Então, corto esses dois aqui. E aí apareceu menos R ao quadrado, velocidade do objeto, dividido por 2P menos R ao quadrado. Ora, então o que eu vou fazer? Então vai ficar menos a velocidade do objeto vezes o raio ao quadrado, 2P menos R ao quadrado. Eu vou facilitar, né? Vou tirar a velocidade do objeto e vou manter, né, essa razão aqui, toda ela elevada ao quadrado. Ó. Então R sobre 2P menos R ao quadrado. E aí, finalmente, então, eu encontro que a velocidade da imagem é menos a velocidade do objeto, já é importante, né? Porque se o objeto está se movimentando numa direção, a imagem vem no sentido contrário, então ela obrigatoriamente precisava ser negativa. Então, menos a velocidade do objeto, que multiplica o raio de curvatura do espelho, 2 vezes a posição do objeto, menos o raio de curvatura do espelho, tudo elevado ao quadrado, certo? Então está aí a fórmula que define a velocidade da imagem, né, de um objeto real quando ele está se movimentando em relação a um espelho esférico, ok? Então é isso aí, pessoal. Então mais aí um exercício importante, né, e legal da gente fazer, né, envolvendo os conhecimentos de espelhos esféricos que está dentro do conteúdo de óptica geométrica, tá joia? Mas lembra, esse assunto aí é só para quem está fazendo o curso superior, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!